Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Fernanda Gomes e hoje eu estou aqui para a nossa dica semanal do canal do Futuri. Nós vamos falar sobre o Estatuto dos Congressistas, especificamente sobre a imunidade material e sobre a prerrogativa de foro funcional criminal. Eu vou trazer alguns julgados importantes para a gente poder ter uma análise bem detalhada daquilo que pode vir a aparecer aí na sua prova. Então, vem aqui comigo. Primeiramente, a gente tem que saber que o Estatuto dos Congressistas, ele envolve todas as imunidades, inviolabilidades, os impedimentos e as prerrogativas que vão garantir um exercício livre da atividade do parlamentar e também de forma independente. Esse Estatuto dos Congressistas, ele não pertence à pessoa do parlamentar e por isso é irrenunciável, pertence ao cargo de parlamentar. Então, se pertence ao cargo e não à pessoa do parlamentar, ele não pode renunciar àquilo que não lhe pertence. E aqui, já entrando nas imunidades, eu quero tratar agora especificamente sobre a imunidade material, também conhecida como inviolabilidade parlamentar, que está prevista lá no artigo 53, caput da nossa Constituição, que diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então vejam que essa imunidade material, ela está relacionada à liberdade de expressão, liberdade de manifestação dos parlamentares. Então, em regra, as suas manifestações de palavras, opiniões e votos geram uma irresponsabilidade na seara civil e penal. Acontece que a gente não tem aqui uma imunidade absoluta e essa imunidade ela também não está ligada ao local em que essas palavras, votos e opiniões foram proferidas. Aqui, o que a gente tem que levar em consideração é se essa opinião, essa manifestação está relacionada ao cumprimento da função como parlamentar. Se essa palavra, essa opinião tiver um conteúdo político, tiver ligação com o exercício da função de parlamentar, então ela vai estar protegida pela imunidade material. Não importa se o parlamentar estiver de férias, se ele não estiver dentro da Casa Legislativa, mas para isso é necessário que haja essa vinculação à atividade de parlamentar. Com relação, pessoal, às redes sociais, o Supremo Tribunal Federal ele já entendeu que quando há essa manifestação do parlamentar nas redes sociais, se tiver um conteúdo político, se tiver essa vinculação com a sua atividade, como eu já disse, então ela vai também estar protegida pela imunidade material, então não vai ser gerada uma responsabilidade civil ou penal do parlamentar. E vejam aqui que a gente disse em responsabilidade na seara penal e civil. A gente não falou em seara administrativa, ok? Uma observação importante. Se eu estou com um parlamentar que está em disputa eleitoral, que ele está realizando um apoio à candidatura de um outro candidato, nessa circunstância eu não tenho parlamentar exercendo as suas atividades. Ele não está ali realizando as suas funções como parlamentar. Então, por isso, se entende que nesse contexto de campanha eleitoral, ele não vai estar protegido pela imunidade material. Então, dentro desse contexto, palavras e opiniões proferidas e que eventualmente possam gerar alguma responsabilização civil ou penal não estarão protegidas pela imunidade material. Alguns julgados importantes, e aqui eu trago alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal que consolidam um pouco mais do que é essa imunidade material. O parlamentar, a imunidade parlamentar é uma proteção adicional ao direito fundamental de todas as pessoas à liberdade de expressão. Então vejam que o Supremo Tribunal Federal entende aqui que essa imunidade material dos parlamentares é um plus, é um passo além daquela liberdade de expressão prevista lá no artigo 5º da nossa Constituição como direito fundamental conferido a todas as pessoas. Assim, mesmo que desbordem
e se enquadrem em tipos penais as palavras dos congressistas, desde que guardem alguma pertinência com suas funções parlamentares, extremamente importante essa parte, porque, como eu já disse, é necessária a pertinência com as funções de parlamentar, estão cobertas pela imunidade material do artigo 53, caput da Constituição Federal. Então, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da imunidade material. E a gente teve um julgado um pouco recente a respeito dessa temática, que tratou do fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que ele profere ofensas, declarações. Isso não vai afastar a possibilidade de cometimento de crime contra a honra, porque ele depois divulgou essas ofensas na internet. Então, nesse contexto aqui, o parlamentar ele proferiu ofensas contra a classe dos artistas, né, que se sentiu ofendida. E dentro dessa circunstância, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas ofensas não afastam a possibilidade de cometimento de crime contra a honra. Então, ele entendeu que não é possível a proteção pela imunidade material. Por quê? Porque o próprio parlamentar depois veio a divulgar essas ofensas na internet. E por isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu por afastar essa imunidade material. Seguindo aqui, julgado importante com relação à imunidade material, quando as ofensas são proferidas dentro da Casa Legislativa e quando elas são proferidas fora da Casa Legislativa, e vocês vão perceber que tem ligação com esse julgado que a gente acabou de falar sobre esse parlamentar que divulgou depois essas ofensas na internet. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do parlamento. Esse julgado é muito importante, viu, pessoal, com relação à imunidade material dos parlamentares. Somente nessas últimas, ou seja, no caso de ofensas fora do parlamento e rogadas fora do parlamento, é de se requerer a chamada conexão com o exercício do mandato ou com a condição de parlamentar. Para os pronunciamentos feitos no interior das casas legislativas, não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que são acobertadas com o manto da inviolabilidade. E em tal seara, caberá à própria casa a que pertenceu o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da Assembleia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a cidadã manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade material. Então, vejam aqui que ele trata também da extensão dessa imunidade material. Quando, em entrevistas concedidas à imprensa pelo parlamentar, né, no caso o acusado, se restringir a apenas resumir e comentar essa manifestação que se realizou dentro da Casa Legislativa. Então, fora do parlamento, é necessário que se apure se essa manifestação tem conexão com a atividade exercida pelo parlamentar, se o conteúdo ele é um conteúdo político, porque caso não seja, nessa situação a gente tem aqui então uma exceção a essa imunidade parlamentar. Agora, se eu estou dentro da Casa Legislativa, aqui o STF entendeu que não se cabe indagar sobre o conteúdo dessas ofensas ou sobre a sua conexão com o mandato, porque dentro da Casa Legislativa cabe à própria casa a que pertencer o parlamentar coibir eventual excesso nesse desempenho da sua prerrogativa, tá certo? Entendimento extremamente importante do STF. Agora eu quero tratar, pessoal, um pouco sobre a prerrogativa de foro funcional criminal, porque a gente teve uma alteração relativamente recente sobre esse dispositivo, o artigo 53, parágrafo 1º da nossa Constituição. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente está falando, pessoal, desse foro funcional da seara criminal, tá? Então,
que aconteceu? Quando foi instituída essa prerrogativa, o Supremo Tribunal Federal ele era competente para julgar parlamentares que tivessem praticado crime antes da diplomação, praticado crime após a diplomação, independentemente do tipo do crime cometido, e também dos parlamentares, dos ex-parlamentares, desde que a ação penal tivesse iniciado durante seu mandato. Então vejam que após a expedição do diploma, o STF passa a ser competente de crimes praticados antes da diplomação pelo parlamentar, praticados após a diplomação, ainda que não tivesse ligação com a atividade de parlamentar, ou seja, independente do crime que ele tiver cometido, e também nos casos de ex-parlamentares, quando a ação penal tivesse iniciado durante o mandato. E aí, com a ação penal 937, a gente teve uma mutação constitucional, uma virada jurisprudencial, e esse julgamento aconteceu em 2018, e o Supremo Tribunal Federal passou a entender que, sobre a prerrogativa de foro de função criminal, o STF ele é responsável quando a gente tem essa expedição do diploma e o crime ele acontece depois da diplomação. Os crimes praticados antes da diplomação não são mais de competência do Supremo Tribunal Federal e apenas aqueles cometidos após a diplomação que tiver relação com o exercício de suas funções como parlamentar. Então vejam que antes dessa ação penal 937, a gente tinha uma competência bem ampla do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa competência referente ao foro de prerrogativa funcional criminal dos parlamentares. Agora, a gente teve esse julgamento que enxugou essa competência do Supremo Tribunal Federal, então apenas aqueles crimes cometidos após a diplomação e também que tenham relação com o exercício de sua função como parlamentar. Lembrando, pessoal, que não se tem uma lista a respeito de quais são esses crimes ligados à função como parlamentar, que serão então de competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento. Quem vai analisar se é ou se não é um crime conexo com a função de parlamentar é o próprio Supremo Tribunal Federal, e então cabe a ele, nesse sentido, decidir se vai ser ou se não será de sua competência, analisando assim aqui se há ou não conexão com a função de parlamentar, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês na nossa videodica da semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e lembrem-se que toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal com novas dicas. Toda semana um de nós, eu, Felipe ou Rodolfo, vai estar aqui para trazer mais informações para vocês. Então, deixe o seu comentário se você gostou dessa aula e não deixe de ativar o sino de notificação aqui do nosso canal para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo e até a próxima!